Olá amigos, vamos à nossa videonagem de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 17 de abril. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido aqui de imediato a se inscrever no meu canal Dalto Vieira Investe no YouTube. No canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem inscreva-se, basta passar o mouse em cima que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Deixe o sino ativado do canal para que você possa receber as notificações a cada vídeo novo que entra no canal. Além disso, aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado existente dentro deste canal. Aqui em cima, você clicando nesse card que está aparecendo aqui para você, seguindo os procedimentos, você vai poder receber gratuitamente durante um determinado período todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, de compra e venda, as carteiras de ações, carteira exponencial que é semanal, carteira perspectiva que é mensal, e também as informações relevantes durante o pregão, acompanhamento em tempo real de todas as operações, falando desde o ponto de entrada, também a saída, reposicionamento de stop, se uma determinada recomendação foi cancelada, enfim, siga os procedimentos para que você possa receber essas recomendações. Nessa videoanálise vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4 vale 3, CCRO 3, TRPL4, FLRY3, BID4, EQTL3 e SAMB11. Começando pelo Ibovespa, queda de 1,11%. Ibov foi lá bater aonde? Igual eu já tinha falado no pregão de ontem, o que era um piso na faixa dos 94.500 pontos, virou um teto. O Ibov ontem bateu, aqui era um fundo, um antigo fundo, chamado mudança de polaridade, tem um vídeo de aprendizado aqui no canal, basta ir lá nas playlists do canal e na parte de princípios essenciais, tem suporte, resistência e mudança de polaridade. Então aqui é antigo suporte virando resistência. Então aqui, ó, olhando aqui para trás tem os fundos anteriores, bateu ali e sinalização para baixo. Por enquanto, caminho mais provável para baixo. O Ibov, inclusive, em termos de oscilação, gerou um pivô de baixa no pregão de hoje. Gerou um pivô de baixa, ou seja, caracterizando uma tendência de baixa de curto prazo. Para anular essa expectativa, essa probabilidade maior do índice escorregar aqui para baixo, perder esse suporte, caminhar para uma região dos 92.200 e até mesmo para a faixa dos 90 a 89.500, Ibovespa teria que voltar a fechar aí para cima dos 95 mil pontos, a voltar para cima da máxima desse topo em 95.061. Então, enquanto não fizer isso, fica um cenário mais para baixo no índice Bovespa, nesse momento, falando em termos de curto prazo. Futuros, lembrando sempre, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, seja em termos de aprendizado, está agregando algum tipo de valor para você na leitura de mercado, dê um like, dê um joinha, eu agradeço por prestigiar meu trabalho e me ajudar a disseminar o conteúdo aqui do canal dentro do YouTube. Então, nos futuros, a gente teve aqui essa sinalização, né, negativa, assim como o Ibovespa, perdeu as mínimas ali dos pregões anteriores. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, o que está acontecendo? A gente tem a retomada da tendência de baixo, basicamente algo semelhante aqui, um topo duplo lá no G60, volta forte para baixo, fica muito mais alinhado para se buscar a venda, perde os fundos anteriores. Se a gente ligar aqui uma linha de tendência nesses fundos anteriores, o que está acontecendo? Uma linha de tendência virando agora uma resistência, uma linha de tendência de alta virando resistência, que também é um conceito da análise técnica. Aqui, do jeito que se encontra, abriu, tentou subir, gerou sinalização de topo no próximo pregão, topo nessa região aqui, pode até não gerar, mas é o lance de se preparar para os cenários que podem acontecer. A gente está dentro de uma tendência de baixo, o índice futuro também gerou um pivô de baixo no gráfico diário. A partir do pregão de hoje, inclusive, mudança aí do código para negociação, o IM 19, por conta aí do vencimento do índice futuro, do contrato futuro. Então a gente tem aqui a possibilidade de se trabalhar novamente na venda, se gerar sinalização de topo no gráfico de 60, perda de mínima ascendente, ou no gráfico de 30 minutos. Vem aqui até girando pivôzinho de alta, mas se vier aqui, gerou sinalização para baixo, fechou abaixo ali, para baixo da média, gerou sinal de topo, ficaria mais para se buscar venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos através de topo descendente ou pivô de baixa a favor da tendência de baixa aí do gráfico intraday e também do gráfico diário. Para voltar a pensar em compra, aguardaria algo aqui para cima dessa região. Então, ou seja, voltar ali para cima pelo menos dos 94.500 pontos, depois tem um outro nível de 94.580, enfim, voltou para cima dessa região, gerou sinalização de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos, ficaria mais para buscar a operação de compra. Depois dessa resistência na faixa dos 94.580, tem resistência lá na faixa dos 95.075. Então seria a zona de resistência mais relevante. Mas por enquanto o foco maior seria, vamos dizer assim, o desejo maior seria trabalhar na ponta vendedora. O interesse maior, por quê? Porque estaria alinhado com o gráfico, trabalhar na venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos,
alinhado com a tendência do G60 e alinhado com a tendência do gráfico diário. No dólar, no dia de hoje, forte alta aí de 0,87%, o dólar vindo aqui batendo a resistência lá dos 3.941,50. Se a gente dá uma olhada aqui para trás no gráfico semanal, a gente tem resistência aqui na faixa dos 3.949,50. Então o dólar foi batendo nessa região, a máxima foi 3.951,50, a resistência que eu estou falando é essa aqui, ó, lá para trás, que foi uma resistência respeitada aqui, e aqui voltou para baixo, já gerando a sinalização de fundo ascendente no semanal. Então, por enquanto, o dólar alinhado aí para cima, movimento forte para cima, retomando aí basicamente a tendência de alta do gráfico diário e dentro de uma sinalização de subida no gráfico semanal. Então, próximo nível de resistência do dólar, lá na faixa, fora essa região dos 47 até os 49,50, desde 41,50, né, mas principalmente do 47 a 51,50. Próximo nível no gráfico diário, lá na faixa dos 993 e depois nos 4.000. Só que se a gente olhar para um gráfico de menor periodicidade, por exemplo, o gráfico de 120 minutos, eu observo aqui uma resistência ali na faixa dos 959,50, observo outra resistência em torno dos 68,50, depois aqui na faixa dos 981, enfim, tem algumas resistências intermediárias no gráfico intraday. Eu vou citá-las no início do próximo pregão aqui dentro do Telegram, dentro do canal exclusivo ali, que é o DV Invest. Eu sempre coloco ali os suportes e resistências do índice futuro e do dólar diariamente. Então, amanhã cedo eu faço isso. Indo aqui, falando em termos de trabalhar numa venda no dólar, se a gente pegar aqui no gráfico intraday, né, a gente falou ali do gráfico diário, no gráfico intraday ele está dentro de uma tendência de alta, só que fez uma correção pequena e já começou a subir. Daria para se buscar operação de compra? Até dá, mas desde que gere sinalização de fundo ascendente acima dos 938. Ou parou aqui, bateu no 938 e gerou pivô de alta. Aí sim buscaria uma operação de compra. Fora isso, voltou para baixo de 938, gerou sinalização de topo descendente abaixo de 938, o interesse maior seria para trabalhar numa venda. Por quê? Porque o movimento foi forte para cima e essa correção aqui, como foi curta, ela pode acontecer em duas etapas. Pode acontecer em duas etapas, não que vai acontecer em duas etapas. Mas se ela vier aqui para baixo, gerar alguma sinalização de baixa no gráfico de 30 minutos, de topo descendente em cima da resistência, que aqui nesse momento é a resistência dos 943,50 no G30, gerou sinalização para baixo, traz a chance de ter algum movimento para baixo. Não exigiria tanto para baixo desse movimento, mas daria para se buscar alguma operação de venda no gráfico de 5 minutos, topo descendente, ou até mesmo no gráfico de 10 minutos, focando um pouco mais em topo descendente do que em pivô de baixa. Então seria isso em termos de venda aí para o dólar. Vamos para as ações. A PTR4 no dia de hoje apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,11%, dentro de um movimento de subida ainda, não descaracterizou esse movimento de subida, mas já deu sinal de fraqueza na zona de resistência. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, está dentro de uma sinalização positiva aqui de movimento de alta, mas se esse movimento não se estender muito para cima e gerar topo descendente, daria até para se arriscar um pouco mais a operação de venda pelo gráfico de 60 minutos na PETR4. Então seria essa uma das alternativas aí para o próximo pregão. Gerou aqui uma movimentação para baixo, bateu ali no suporte, tenta um movimento de subida mais fraco do que foi de baixo. Se gerar, tentou subir, gerou alguma sinalização para baixo de 60, possibilidade de arriscar uma venda na PETR4, olhando um pouco mais pelo gráfico de 60 minutos. Na Vale 3, o dia de hoje apresentou queda de 1,6%, candle ali voltando para baixo da região de resistência. Dificultou, operacionalmente falando, por quê? Porque ficou travado aqui agora uma certa região de congestão. Tinha perdido aqui uma região de suporte, agora vai lá e romper a resistência. A gente pode falar assim, ó, em termos de oscilação, voltou para a tendência de alta. Só que, se olha para o gráfico de 60 minutos, esse retorno foi muito forte. Eu tinha falado ontem, não só dela, como da BRAP4, interesse maior de compra se voltasse de maneira um pouco mais fraca para buscar a operação de compra de fundo ascendente no G60, mas voltou muito forte para baixo dos topos anteriores, voltou para baixo que era para funcionar como piso, não funcionou. Então agora, na realidade, se esse piso passar a funcionar como teto e gerar topo descendente, o interesse maior seria trabalhar até na venda, pensando um pouco mais no intraday, uma venda seja de day trade ou até uma venda de swing trade de um pregão para o outro na Vale 3. Vamos ver o que vai acontecer no início do próximo pregão. Lembrando, live às 10h45 todos os dias aqui no canal. CCRO3 atingiu o objetivo da nossa venda. Então ela foi lá fechou até um pouquinho abaixo do objetivo da nossa venda, caiu 2,77%. Lembrando a venda que aconteceu aqui nessa região, até um pouco mais para cima, enfim, gerou um bom retorno nessa operação. Passando aqui para falar do retorno, 5,99% o retorno da operação, e isso representou um crescimento de 0,96% em cima do capital total, essa operação de venda da CCRO3.
Olhando agora para a TRPL4, a gente tinha uma compra em aberto, que tinha aberto aqui, ela tinha evoluído, tinha andado até razoavelmente aqui, não chegou a gerar 1 para 1, mas já andou aqui perto ali dos 2%, mas chegou aqui e bateu na zona de resistência aqui dos 60, 20, 60, tem outra resistência aqui, patinou e voltou para baixo. Eu tinha posicionado um stop num ponto que para mim não seria mais interessante seguir dentro da operação, que era esse fundo aqui. Reposicionei no pregão de hoje. Ele estava aqui em cima. Eu poderia ter colocado abaixo da mínima do pregão de ontem, que seria stop saída no 0 a 0. Mas eu optei por dar um espaço, porque poderia ser apenas uma correção aqui e o ativo, mesmo perdendo a mínima do pregão anterior, ser apenas uma correção e o ativo voltar a subir. Mas, na minha opinião, se perdesse essa mínima, ela descaracterizaria. Não que vai despencar, mas ela descaracterizaria o que me levou a estar dentro dessa operação. Então, por esse motivo, a operação foi encerrada com stop parcial de 0,84%, perda de 0,84% e uma redução de 0,16% no capital total. Fleury, FLY3, recomendação de compra no pregão de hoje se superasse a máxima deste candle. Não fez isso, ia perder a mínima, então essa recomendação de compra foi cancelada. Sigo acompanhando esse ativo dentro desse movimento de subida, dependendo de uma sinalização de alta até um pouco mais para baixo. Até um pouco mais dentro da região de suporte, que tem um gap aqui na faixa dos R$21 e o topo anterior justamente no mesmo ponto, R$21 e até a faixa dos 20,79, de 21 a 20,79 vindo aqui e gerando alguma sinalização de alta, estaria para arriscar uma compra na Fleury, FLY3. BID4, recomendação de compra no pregão de hoje. Depois de ter superado a máxima do pregão anterior, recomendei compra ali por volta dos R$55. Ativo fechou bem o pregão com alta de 3,82% e o stop abaixo da mínima de ontem, stop em 53,59. Então aqui a compra da BID4, passando os dados, 55, stop 53,59. Risco dessa operação, que é o tamanho do stop, 2,56%, objetivo na faixa dos 57,82. Ela chegou a bater hoje em 57,28. Então, dependendo do desenrolar dessa operação, posso buscar um objetivo um pouco mais acima para esta operação. A carteira, o tanto que a gente alocou nesse papel, 14% em cima aí dessa compra da BID4. Depois da BID4 é QTL3, recomendação de venda no pregão de hoje. Já tinha perdido a mínima do pregão anterior, optei por a venda um pouquinho acima do que era a mínima do pregão anterior. O mínimo do pregão anterior era 78,76, uma venda um pouquinho para cima. Chegou a ficar a 4 centavos do objetivo. Ela foi lá embaixo com a 4 centavos do objetivo e deu uma recuada aqui. Mas essa recuada inicialmente é algo até interessante, porque ela faz aqui um movimento muito forte para baixo e faz esse movimento para cima. E aqui, gerando topo descendente, vai trazer a chance de poder trabalhar com stop até mais curto e tentar pegar um novo movimento para baixo, tentar até estender esse objetivo da operação, tentar pegar um objetivo uma melhor relação risco-ganho para a operação. Mas é importante ressaltar que como praticamente bateu no objetivo, quase bateu no objetivo, não sai mais perdendo dessa operação, a não ser que ela abra com um gap de alta, ou seja, trabalhar com stop abaixo do preço da entrada, lembrando o preço aqui sugerido para a entrada, R$ 78,90, stop em 80,28, que é acima da máxima desse candle aqui, e o objetivo na faixa 76,83, ela a mínima de hoje 76,87. Risco de 1,75%, alocando 21% do capital total nessa operação de venda na Equatorial. E por último aqui, SAMB 11. SAMB 11, recomendação de venda mais aqui para o fechamento do pregão de hoje. Já tinha perdido o candle anterior. O interessante é que o SAMB 11 vinha numa tendência de alta, nada tão relevante, porque está basicamente todo dentro do movimento de baixo. E aqui no pregão de ontem ela gerou sinal de pivô de alta, ou seja, podendo até ter acionado algumas operações de compra aqui para quem entrou comprando esse rompimento. Só que no pregão de hoje o papel vem forte para baixo, perde a mínima do candle que gerou o pivô de alta e pior, ainda perdeu a mínima do fundo anterior, gerando o chamado topo duplo. Basicamente aqui um topo duplo, a mudança de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, aumentando a probabilidade de queda. A gente está falando, eu sempre trabalho com probabilidade, não significa dizer que o papel vai cair. Tem um cenário gráfico, eu tento atuar a favor desse cenário gráfico. E logicamente em renda variável, atuando sempre com a parte de gestão de risco, com stop nas operações. Então, recomendação de venda nesse ativo. Lembrando, se a gente está falando de um topo duplo, aqui no canal tem uma playlist lá. Se você for lá nos vídeos de aprendizado, na playlist de padrões gráficos, você vai ver lá o topo duplo. E aí no topo duplo, a projeção de baixo desse topo duplo apontaria lá para a faixa dos 42,24, ou seja, a altura a diferença entre esse fundo e esses dois topos sendo projetada a partir do ponto do rompimento, que aí daria lá na faixa dos 42,24 por volta desse valor. Passando os dados dessa venda,
44, olha que interessante, que isso aqui é só uma projeção de risco, o objetivo que eu estou traçando aqui, que coincidiu com essa questão da projeção do topo duplo. Entrada 44,19, stop 45,50, ela fechou em 43,97, stop em 45,50, o stop foi baseado exatamente na volatilidade do papel, volatilidade média dos últimos 10 pregões e objetivo na faixa dos 42,23, que é a projeção do risco, tá? Buscando a projeção do risco dessa operação. Então, nós temos aqui um pouco mais, logicamente, do que o risco dessa operação. Um stop de 2,96% e alocando 17% do capital total nessa operação de venda da Symbiose. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.